Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite, meu querido irmão, amigo Rafael Siqueira. Boa noite, Adnilson. Boa noite a todos aqueles que já estão nos acompanhando aqui pelo chat. Que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Que assim seja. Então, estamos aqui mais uma vez pelo 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui em nossa querida cidade de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, e encerrando aí a campanha, né, do Setembro Amarelo, e aproveitando essa oportunidade com o nosso querido irmão, trazendo esse belíssimo tema para a noite de hoje, vale a pena viver, e é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome do Cristo, levando essa mensagem consoladora a todos os corações, irradiando essas vibrações de muita paz, de muita serenidade para todos. E aproveitando aí a presença dos nossos irmãos que já estão chegando, que bênção, Paulo César, a Rojane, Maria José, e bastante gente aí, o Rafael. Coisa boa, né? Ver os irmãos chegando, vibrando junto conosco no ideal do bem, no ideal do espiritismo, buscando Jesus. Isso é bom. Seu xará aí, Rafael Coelho, nosso amigo. Eliane, a Charlete, a Sônia Maria. Então, nós vamos aproveitar esse momento, já com a presença de vocês aqui, para a gente ir aqui nos harmonizando, nos sintonizando, elevando os nossos pensamentos. E nós vamos utilizar aqui, hoje, esta belíssima obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, O Espírito Emmanuel, Ceifa de Luz, e a página que nós escolhemos, Seguindo em Frente. Então, já que nosso irmão vai trazer esse tema para nós aí, vale a pena viver. Então, Seguindo em Frente, é o capítulo 23. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, é a segunda carta dele aos Coríntios, está no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o Emmanuel, interpretando para nós, nos traz a seguinte mensagem: dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e compreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te das lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Encerra o benfeitor Emmanuel. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. É à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberá que todos os obstáculos e sombra de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz,
no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Esta belíssima página de Emmanuel, né, Rafael? Com certeza. Então, meus queridos irmãos, vamos aproveitar este momento com os nossos pensamentos elevados e trazendo para os nossos pensamentos esta figura doce, serena, meiga de Jesus de Nazaré, o amigo incondicional das nossas vidas. E vamos orar. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos em vosso nome. E queremos, primeiramente, Senhor, agradecer esta honrosa oportunidade, Jesus. E rogar também, Senhor, aproveitando a tua infinita misericórdia, assim como é o Pai de todos nós, as suas bênçãos, Jesus. Bênçãos de paz, bênçãos de serenidade, de saúde para os nossos corações. E que essas bênçãos, Senhor Jesus, de cada um de nós que aqui recebemos, elas possam irradiar, Senhor, e envolver o nosso lar, a nossa família, aos nossos parentes, amigos. Alguns estão aqui em nossos pensamentos, lembrando, Jesus, aos nossos irmãos que já retornaram ao mundo espiritual, aos nossos irmãos suicidas, Senhor. Recebam as vibrações amorosas de nossos corações, porque temos a certeza do amparo e da assistência dos benfeitores espirituais a cada um deles. E assim, Mestre, rogamos em especial também para o nosso querido irmão Rafael Siqueira, que mais uma vez, atendendo ao nosso pedido e ao teu chamado, Senhor, para a divulgação da vossa doutrina consoladora. Que ele seja envolvido pelos seus benfeitores espirituais. E assim, Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam as atividades do nosso movimento espírita. A seu Zico Horta, Sebastião Lasnu, Ivone do Amaral Pereira, e aos benfeitores espirituais que têm orientado as nossas atividades, Senhor. E, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos, então, a permissão para dar início às atividades da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez aqui conosco, Rafael Siqueira, ele que está lá em Niterói, trabalhador da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, fundada por nosso querido irmão José Raul Teixeira. Estava lembrando aqui o nosso querido irmão Rafael Siqueira, que também é advogado, trabalha no Banco do Brasil, mas, se Deus quiser, estará formando também psicologia, né, Rafael? E estivemos lá nas últimas atividades, no lançamento dessa obra, né, com o nosso querido irmão, o Tiago Barbosa, né, que fez uma palestra maravilhosa, e fomos apresentados lá pelo nosso querido irmão Vadinho, ao Rafael Siqueira, e mais uma vez está aqui conosco. Meu irmão, seja bem-vindo, a palavra é sua, com esse belíssimo tema, vale a pena viver, lembrando a todos que ele tem o tempo que ele desejar, né? Já acompanhamos o trabalho dele hoje de manhã, numa live, que maravilha, tá? Meu irmão, a palavra é sua. Seja bem-vindo, em nome do nosso movimento espírita. Muito obrigado, Adnilson. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Eu peço a Jesus que nos guarde a todos e nos mantenha em sua paz. Eu agradeço pelo convite de estar mais uma vez em Barra Mansa, em Volta Redonda, em toda a região aí do sul do estado,
E quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui no nosso chat também, porque a razão de ser das nossas lives é a presença de vocês. Então, vamos lá. Muito boa noite, Silvério Abreu. Muito boa noite, Regina Célia. Boa noite, Eliane Oliveira. Boa noite aos companheiros do Centro Espírita Filhos da Luz, Elaine Torres, Socorro Abreu, Ivete Gama de Oliveira, Júlia Amaral de Castro. Muito boa noite, Valdice Ribas Ferreira, Joana Faria, Guaranéia Lemos Duarte, Luiz Gustavo Torres, Paulo César Gonçalves da Silva, Rodolfo Rocha, Ciomara Celane, Cláudia Teodoro da Silva, André Araújo, Maria Machado Vidal. Muito boa noite, minha querida Adriana Moreira, Marice Vale, Maria José Ramos Ribeiro, Maria Célia, Aida Martins, meu xará Rafael Coelho. Muito boa noite, Rojane Rocha, Maria José Ramos Ribeiro, Eliane Torres Cruz, Sônia Aparecida, Charlete Rodrigues Florentino. Gente, já tem tanta gente nos acompanhando que se eu ficar aqui dando boa noite a todo mundo, que é minha vontade, eu posso acabar esquecendo alguém, cometendo essa insensibilidade. Então, eu peço aos nossos amigos espirituais que possam ir a cada um de vocês, adentrar os vossos lares, as pessoas que lhes são caras, a todos aqueles que estão nas vossas mentes e abençoar. E envolver a todos nas melhores vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero registrar o meu contentamento em estar com vocês mais uma vez e agradecer a Deus a beleza da vida. Se eu tenho uma coisa para dizer para vocês nessa noite é: vale a pena viver. Vale a pena testemunhar cada minuto, cada segundo da nossa existência, dando o nosso melhor. Se tem alguém aqui que nesse instante, ou em algum momento da vida, já pensou em matar-se, em cometer o suicídio, que nós possamos ir tirando essa ideia da cabeça e nos tornar arautos da vida, mensageiros do Cristo, porque a vida é o nosso maior presente. Deus quis que nós estivéssemos vivos para testemunhar os nossos compromissos de elevação, a nossa renovação íntima e a vida na Terra. Apesar de todas as dificuldades, dos problemas que não são do Rafael, que não são do José, que não são do Adnilson, são de todos, porque estagiamos num lar-escola chamado Terra, são para o nosso crescimento. Então, que nós nos unamos e peçamos a Jesus que nos dê força para seguir em frente. Porque lá no seu evangelho, em João capítulo 6, versículo 35, ele nos diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Eu fico sempre embevecido quando me lembro dessas palavras de Jesus, conforme o evangelista João, porque ele nos fala da sua presença na nossa vida. Eu sou o pão da vida, eu sou esse alimento espiritual, porque quem crê em mim não terá as dificuldades. Em verdade, terá os problemas, mas conseguirá faceá-los. Quem vem até mim andará de mãos dadas comigo pelos dias das dores, das vicissitudes, mas vencerá a vida, assim como eu venci o mundo. Então, quando estamos nesses dias tormentosos, onde o suicídio vem sendo categorizado à conta de uma verdadeira pandemia, que nós possamos nos lembrar de Jesus e que nós possamos fazer esse caminho de retorno ao seu evangelho, à sua presença, porque nunca, como hoje, nós precisamos tanto de Jesus, tanto do evangelho. Talvez os nossos problemas tenham aumentado tanto de tamanho porque a gente vem numa espiral de afastamento de Jesus. Nada obstante, ele nunca tenha se afastado de nós. Então, qual é a proposta? Fazer o caminho de retorno, tal qual o filho pródigo retornou à casa do pai. Beber das águas lustrais do evangelho para ressignificar os nossos passos, para dar um novo norte, um novo colorido, porque o suicídio é a ausência de sentido. É a pessoa que se entregou ao marasmo, foi vítima da depressão, foi vítima dos mais variados transtornos. E se a gente buscar lá no íntimo, Jesus deixou de fazer morada naquela vida. E aquela vida foi se tornando insossa, a ponto da pessoa buscar o suicídio. Então, no primeiro momento, nos lembremos de Jesus
e nos entreguemos a Ele, porque Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Quando eu falo de vale a pena viver, só há vida quando nos entregamos ao grande doador da nossa existência, chamado Jesus de Nazaré. Não por outra razão, em a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus mandou ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia? Observem, modelo para nós copiarmos, guia para nós seguirmos. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Quando nós copiamos Jesus, quando nós seguimos Jesus, a nossa vida ganha fôlego, ganha força, ganha colorido e, de uma certa forma, a gente vai ganhando resistência para os problemas. De uma forma contrária, quando a gente vai se afastando desse modelo, desse norte, desse guia, é tal qual uma flor que deixa de receber os raios do sol. Ela vai murchando, vai perdendo o seu viço. No primeiro momento, então, a nossa vida ela tem que estar em consonância com aquele que é o Senhor dos nossos passos, tal qual um girassol. Já observaram um girassol? É uma das flores mais bonitas, pelo menos eu acho, e uma das flores mais singulares, porque ela tem um movimento que onde está o sol, vai o girassol procurando. Que nós possamos, à semelhança do girassol, onde estiver Jesus, nós irmos ao seu encontro, ao seu encalço, para que nós, se tivermos sede, ele nos dessedentará. Se tivermos fome, ele que é o pão da vida, nos trará a energia e o ânimo para seguir em frente. Mas a humanidade vem caminhando em passos trôpegos, vem caminhando com o vazio existencial, gerador das depressões, gerador das angústias e muitas vezes encontrando uma porta falsa chamada suicídio. Quando nós abrimos o sítio do CVV, nós descobrimos que a cada 1 hora no Brasil, uma pessoa se suicida, enquanto outras 3 tentaram. Se nós pensarmos que a estatística ela é sempre falha por quê, Rafael? Porque nem todas as pessoas que morrem de suicídio, a causa mortes vai para a certidão. Porque os familiares não gostam que um filho, que um pai, que um primo conste da sua certidão causa suicídio. Então, muitos suicídios são ocultados. O que nós temos hoje aí como estatística oficial é que a cada 1 hora no Brasil, uma pessoa tira a própria vida. E a cada 40 segundos, gente, 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida, enquanto outras 3 tentam. Já chegamos, então, naquilo que podemos chamar de pandemia do suicídio. Eu acho que de pandemia todos nós já estamos entendendo um pouco. É quando um mal vai tomando um aspecto de globalização, porque não está mais circunscrito a um local, a um país, mas vai atingindo toda a universalidade do nosso mundo. E o suicídio vem tirando e ceifando vidas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, porque o suicídio é uma pandemia. E uma pandemia que nós, muitas vezes, não damos o devido valor, não tratamos da forma como deveríamos. Muitas pessoas acham que suicídio é causa de tratamento apenas pela religião e pelos religiosos. Outros tantos acham que suicídio é apenas um problema de saúde pública, quando, em verdade, é um problema de saúde pública, porque convoca os médicos, convoca os nossos governantes a desenvolver estratégias para que nós possamos diminuir o número de suicídios. Mas é também uma causa a ser debatida nos nossos meios religiosos, nas igrejas tradicionais, nas nossas casas espíritas, porque nós, os religiosos, que sabemos da imortalidade, que nos entregamos a Jesus, devemos desenvolver os nossos esforços para evitar que esse flagelo continue ceifando tantas vidas. Eu quero debater com vocês, então, algumas causas, conforme a doutrina espírita, que levam as pessoas a tirar a própria vida. Começando pela questão 880 do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec indaga:
qual o maior de todos os direitos? E a resposta dos benfeitores da espiritualidade: o de viver. Então ninguém pode atentar contra a própria vida. Ninguém pode tirar a própria vida. Nós não temos essa liberdade. Mas outros tantos poderiam objetar. Mas, Rafael, a pessoa quando tira a própria vida, ela não está querendo se matar. Ela está querendo matar o problema, matar a adversidade. É verdade. É por isso, então, que nós precisamos remontar as causas. Qual a origem? Qual o gênero que vem levando as pessoas a tirarem a própria vida? E existe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão de número 943, que traz algumas causas. E eu quero debatê-las com vocês. Porque nós, em conhecendo as causas, podemos desde já trabalhar a profilaxia. Aquilo que podemos fazer para vencer o suicídio. Então, quem tiver aí o Livro dos Espíritos e quiser me acompanhar, vocês já devem ter percebido que as minhas palestras, as nossas palestras, porque a gente nunca faz uma palestra sozinho. É sempre uma obra daquele que se dispôs a falar com as suas sugestões, com as suas intuições. Então, o mais correto, a nossa palestra. Livro dos Espíritos, questão 943. Num subtópico chamado desgosto da vida, suicídio. E olha o que Kardec indaga. De onde vem o desgosto pela vida, se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. Vamos prestar atenção nos 3 itens que nos trazem os benfeitores da espiritualidade: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Agora vamos aí costurar essas 3 causas. Efeito da ociosidade. Como que a ociosidade pode levar ao suicídio? Primeiro, nós temos que identificar o que é ociosidade. O ócio, não o ócio criativo, como é trabalhado hoje por alguns autores que desenvolveram até livros, mas esse ócio de se entregar ao marasmo, de não ter nada para fazer. Aquela postura da pessoa que está sempre jogada no seu sofá, não quer fazer nada, não se dispõe a fazer nenhuma espécie de trabalho, estar sempre naquela condição da pachorra, como dizem os nordestinos. O que acontece quando nos entregamos ao ócio, a essa postura da negligência com relação aos nossos serviços, às nossas atividades? A nossa cabeça, a nossa mente, que é onde estão os nossos pensamentos e, em última análise, onde reside o nosso espírito, porque a nossa mente é um atributo do nosso espírito, ela começa a ser visitada por ideias negativas. São reclamações, são ideias de ver sempre o lado ruim da existência, são críticas, são fofocas, parece que vai baixando na gente aquela sensação de que tudo está ruim, e nesse momento costuma ocorrer um fenômeno que nós chamamos de fenômeno obsessivo, porque da forma como vibramos na nossa casa mental, nós vamos atraindo outros espíritos que se afinam no nosso quimismo cerebral. Ou seja, quando não fazemos nada, a gente se assemelha à água parada. E o que a água parada gera? Gera doenças, porque é fonte de vírus, é fonte de bactérias. O próprio rato vai e urina, e ali é fonte da leptospirose. Então, qual é a proposta? Nós estarmos em movimento. Nós termos sempre uma atividade, porque se a água parada gera doença, a água em movimento, ela move turbinas que dão eletricidade. Ela propicia que os navios naveguem, transportando mercadorias. E vocês devem se lembrar de um ditado muito comum, que eu aprendi com a minha mãe, no interior do estado. Porque eu sou de Niterói hoje, gente, mas até os meus 23 anos eu morei em Itapiruna. E minha mãe dizia assim: cabeça vazia, meu filho, oficina do diabo. Olha a minha mãe explicando o que é ócio. Cabeça vazia, oficina do diabo. E quando me tornei espírita aos 18 anos, eu entendi que diabo não existia. Não existiam esses seres infernais que eram relegados a fazer o mal para sempre. Que, na verdade, existiam espíritos, ainda imperfeitos, como nós, que se vinculavam aos nossos vícios.
Quando então estamos com a cabeça vazia, esses espíritos se vinculam aos nossos pensamentos. Podemos então aprimorar o ditado e dizer: cabeça vazia, oficina da obsessão. E da obsessão vêm as angústias, vêm as depressões, até chegarmos no quadro do suicídio. Por isso, os benfeitores nos dizem que uma primeira causa do suicídio é a ociosidade. E qual é a profilaxia da doutrina espírita? Trabalho no bem. Por isso, os espíritas, os oradores espíritas, os livros espíritas falam tanto da necessidade do trabalho. Por isso, a própria máxima da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, é: fora da caridade não há salvação. Porque quando a gente se movimenta, quando a gente trabalha, quando a gente está a serviço do bem, a gente não dá espaço mental para tristeza, para raiva, para sentir coisas negativas e para ser atraído pelas obsessões. Há uma frase do benfeitor Emmanuel que é muito peculiar, porque ele diz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que todos evoluem por desidratação, seja pelas lágrimas do sofrimento ou pelo suor do trabalho. Que nós possamos escolher o suor do trabalho, porque quando estamos trabalhando, estamos nos vinculando aos benfeitores espirituais. Estamos fugindo às ideias depressivas e evitando o suicídio. Uma segunda causa do suicídio, nos dizem os benfeitores espirituais: falta de fé. E eu pergunto para vocês, como anda a nossa fé? A nossa fé é apenas uma crença ou a nossa fé é uma certeza? Porque nos diz o mesmo benfeitor Emmanuel num livro formidável, O Consolador, questão de número 354, que ter fé não é apenas acreditar. Ter fé é ter certeza que tudo que vem para mim é para o meu bem. Deus não deixa que caia uma folha de uma árvore sem que seja da sua vontade. Então, quando eu desenvolvo uma fé certeza, vem pandemia, vem coronavírus, vem dores, dificuldades, vem até o desemprego. Mas eu olho os fatos da vida como pontes de aprendizado para dias melhores, e não como coisas que vieram para me afugentar, para me deixar triste. As coisas que acontecem na minha vida deixam de ter aspectos limitadores e passam a ter aspectos libertadores, porque a minha fé é uma fé certeza. É a fé, como diz Joana de Ângeles, daquele que se entrega a Deus. E para que vocês possam ter, assim, uma melhor compreensão disso que eu estou falando, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Eu tenho aqui uma caneca. Se eu soltar essa caneca, ela é de porcelana. O que vai acontecer? Bom, eu não consigo ver nenhum de vocês, mas eu ouço aqui pela acústica da minha alma que vocês responderam assim: Rafael, ela vai cair. Vocês acreditam que ela vai cair ou vocês têm certeza? Têm certeza. E por que têm certeza? Porque existe uma lei da física chamada lei de gravidade ou lei gravitacional, que todo corpo no espaço ele converge para um ponto de atração. Olha o paradoxo. Nós temos certeza de uma lei da física e não temos a mesma certeza no amor de Deus. Porque quando vêm as dificuldades, nós tendemos a vacilar na nossa fé. É porque a nossa fé ainda é uma crença, não é uma certeza. Porque quando se traduz numa certeza, pode vir ventos, podem vir tempestades. O último trecho ali do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, eu já construí a minha casa sobre a rocha. E a casa construída sobre a rocha, ela não sossobra. Então, quando a fé vacila, nós podemos, a falta de fé, se entregar à angústia, à descrença, e daí vir a depressão. Daí vir as doenças psicossomáticas, até chegar na porta falsa do suicídio. Existe uma terceira causa do suicídio: saciedade. E eu demorei muito tempo, eu diria muitos anos, para entender o que os bons espíritos estavam querendo nos dizer como saciedade. Porque saciedade é quando eu tenho algo em demasia. Por exemplo, saciedade na comida é quando eu como demais. Saciedade dos bens materiais é quando eu tenho em abundância. E eu pensava, muito jovem, como que a saciedade pode ser uma causa do suicídio?
E um dia Haroldo Dutra Dias, que eu reputo assim hoje como uma das pessoas mais estudiosas do espiritismo e que mais me ensinaram ao lado de Raul Teixeira, que é o meu mestre querido da Sociedade Espírita Fraternidade. Ele disse que a saciedade é quando a gente está num quadro de tanta abundância de valores materiais que a gente perde o sentido daquilo que é essencial. A gente deixa de buscar o reino dos céus porque se locupletou das coisas da matéria. E ele citou um exemplo, que quando ele trabalhava ainda na casa espírita, e ele citou o nome da casa espírita, ele um dia foi chamado para atender uma pessoa de um bairro muito rico de Belo Horizonte. E aquele senhor que estava querendo se suicidar, querendo não, ele já tinha tentado algumas vezes, estava num quadro deplorável, de depressão, já tomava antidepressivos e o que mais assim chamou a atenção dos trabalhadores espíritas, entre eles Haroldo, é que o homem tinha tudo. Tinha uma casa maravilhosa, uma verdadeira mansão. Podia viajar aos 4 cantos do mundo. Tinha as melhores roupas, os melhores carros, mas era um suicida. Era alguém com profundos problemas do seu psiquismo, não conseguia sequer se relacionar com as pessoas. Foi oportunizado a ele a terapêutica conforme deve ser. A terapêutica do mundo, com os remédios, com o psicólogo, mas sobretudo a terapêutica espírita, a terapêutica do passe, da água fluidificada, a terapia desobsessiva sem a presença do obsidiado, e a pessoa foi melhorando. E numa reunião de desobsessão propriamente dita, o caso dele, com algum dos espíritos ligados ao seu caso, foram tratados. E ao final, um benfeitor veio à comunicação e Haroldo, que na sua palestra ele disse: olha, vocês sabem que eu não sou curioso. O ser humano não é muito curioso, mas eu resolvi perguntar. E eu perguntei ao benfeitor, como um homem que tem tudo, como um homem que não falta dinheiro para fazer o que ele quer, é um suicida, é alguém com problemas depressivos. E o benfeitor respondeu com uma única frase: é porque esse amigo, ele é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Guardem essa frase. Tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Era a saciedade. Se saciou tanto daquilo que não era essencial, que perdeu o contato dos reais valores da existência. O contato da religiosidade, a sua reconexão com o alto. Por isso nos dizem os benfeitores que a saciedade também é uma causa de suicídio. Mas eu agora quero trazer uma 4ª causa de suicídio. E agora vou me valer do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lembrem, as nossas palestras são estudos. Aqui no capítulo 5º, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item o suicídio e a loucura, mais especificamente 16. O benfeitor, que é o benfeitor... Não, aqui é uma frase de Kardec mesmo. Kardec nos diz da seguinte forma: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a sua covardia moral. Então observem, ao lado daquilo que já é posto pelo Livro dos Espíritos, Kardec nos traz aí uma 4ª causa: materialismo. Quanto mais a gente se faz materialista, mais a gente abre a nossa casa mental para os problemas da depressão, da ansiedade. E por quê? Porque a gente vai se afastando daquilo que é nobre. Vai se afastando do espírito que nós somos. Porque conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, e caminhamos para a perfeição. Nós somos seres espirituais passando por experiências materiais, e não o contrário. E a questão 799 do Livro dos Espíritos diz que o Espiritismo tem um grande contributo a fazer pelos dias da nossa atualidade: destruir o materialismo, que é a raiz de todos os males. E vocês poderiam me perguntar, e como o materialismo é causa do suicídio? Eu quero lembrar um exemplo aqui com vocês. E eu não falo sobre política, até porque Kardec nos recomenda na Revista Espírita que nós não falemos sobre política. Mas alguns fatos da história eu gosto de lembrar para que fiquem como exemplos. Vocês se recordam do confisco da poupança?
que as pessoas da noite para o dia deixaram de ter as suas provisões de uma vida inteira guardadas para a faculdade dos filhos, para o casamento, elas foram confiscadas. Muitas dessas pessoas subiram em altos prédios aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e se atiraram lá de cima. E por quê? Porque o que era interessante para elas era apenas os valores na caderneta de poupança. Elas não tinham mais nada. Os olhos só viam o que era material. Na época do Brasil, ainda imperial, onde a colheita do café era o que movia a nossa economia, quando os cafeicultores, ali do estado de São Paulo, perdiam as suas colheitas por causa das pragas comuns do café, usualmente eles davam um tiro no ouvido. E por quê? Porque o valor das suas vidas era apenas o material. Quando nós hoje, os espiritistas, aquele que temos Jesus, que nos diz que o seu reino não é deste mundo, devemos buscar a nossa espiritualidade. Porque quem ressignifica os seus passos buscando a espiritualidade, não busca essa porta falsa do suicídio. Vamos trabalhar aí uma quinta causa. Essa quinta causa é trazida por um grande jornalista, um amigo do movimento espírita, que escreveu essa obra notável, chamada Viver é a Melhor Opção. Observem, a nossa palestra de hoje, Vale a Pena Viver. André Trigueiro tem um livro, Viver é a Melhor Opção. Ele nos diz que uma quinta causa dos suicídios é a intolerância, porque como nós somos intolerantes nos dias de hoje. O mandamento de Jesus, extraído do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, é: o meu mandamento é que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Mas, invariavelmente, a gente ama só aqueles que são do nosso grupo, do nosso clã, e vamos construindo muros entre as pessoas. Observem, são muros religiosos, porque se eu sou católico, eu acho que a minha religião é melhor daquele que é protestante, e vice-versa. São muros de orientação sexual, porque aquele que é heterossexual tende a achar que a sua forma de expressão da sexualidade é melhor daquele que é homossexual. E um muro mais recente na nossa sociedade. Aqueles que votam no espectro da direita tendem a achar que o seu voto é melhor daqueles que votam na esquerda. Ao invés de erigirmos pontes de entendimento, sendo tolerante com as outras pessoas, respeitando o outro que pensa diferente de mim, nós vamos construindo muros de segregação. E vocês poderiam perguntar, e como isso é causa do suicídio? Se a pessoa que é alvo da nossa intolerância tem um psiquismo frágil, ela pode buscar a porta falsa do suicídio. E quantos são os filhos que são filhos de pais religiosos, às vezes do protestantismo, e que aprenderam, conforme a Bíblia, que está lá escrito, algumas coisas sobre a homossexualidade, que não se poderia ser homossexual. E cresceram com os pais dizendo isso. E cresceram com os pastores da igreja dizendo isso. Então a pessoa, para não desagradar o seu pai, para não desagradar o seu pastor, resolve matar-se. Quando a proposta espírita é: nós somos filhos de Deus. Nós devemos nos amar, nos respeitar. Cada um escolhe a forma de se manifestar, de expressar a sua religião, a sua sexualidade, a sua forma de exercitar a política. Porque quando nós construímos muros, nós estamos tangenciando psiquismos frágeis que podem buscar a porta falsa do suicídio. É isso que nos diz André Trigueiro. Existe uma sexta causa dos suicídios. E essa é tratada por Joana de Ângeles, nesse livro aqui, que eu deixo como sugestão de leitura: Vidas Vazias. Porque hoje, tão grande é o quantitativo das vidas vazias. E o que é uma vida vazia? É uma vida que perdeu o seu significado, que perdeu o seu rumo. Quando a gente abre a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que estamos no mundo para fazer a parte que nos toca na obra da criação. E qual é essa parte? Muitos de nós não sabemos. E por quê? Estamos passando por dias de depressão, de ansiedades as mais diversas, e vamos perdendo o colorido. Quando visitamos os sites específicos de psicologia, de psiquiatria,
chegamos ao entendimento que a maior causa do suicídio nos dias atuais é a depressão. E essa depressão muitas vezes é gerada por problemas, por falta de humor, falta de vontade, porque no fundo eu perdi o próprio sentido da vida. Então nos diz Joana de Ângeles que é preciso tratar essas pessoas. Tratar conforme os padrões do mundo, psicólogo, psiquiatra, mas tratar com os recursos da veneranda doutrina espírita, porque uma vida vazia, ela precisa de significado, e o maior significado que nós podemos dar a essa vida, devolver o sentido de servir, o sentido de amar, devolver o norte, que é Jesus de Nazaré, até chegarmos numa sétima causa do suicídio, que está transcrito também em um Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, item 81, que fala da obsessão. O que é a obsessão? A ação persistente que um espírito mau logra exercer sobre o indivíduo, causando-lhe desde simples dissabores até a mais profunda perturbação das faculdades físicas e mentais. Quer dizer, Rafael, que a gente pode sofrer, cometer um suicídio porque é alvo de uma obsessão? Pode. Mas, gente, não existe arrastamento irresistível. Leitura conjunta das questões 645 e 845 do Livro dos Espíritos. Se a gente está sofrendo a obsessão, sendo vítima de mentes desencarnadas, é porque nós temos algo em nós que abriu os flancos para essas entidades. Mas, tantas vezes esse vínculo se faz tão firme que essas entidades podem nos levar ao suicídio. Qual é a terapêutica? Reforma íntima. Para que eu não caia nas malhas obsessivas, para que eu não abra os meus flancos e depois, manietado por uma entidade, venha cometer o suicídio. Nós trabalhamos aí 7 causas. Esse rol aí, Rafael, é um rol taxativo? Não. Existem várias outras causas. Mas eu quis deixar para vocês, na noite de hoje, aquelas que são as mais comuns. Vamos agora passar para as consequências, porque hoje, como o Adnilson já disse que o meu tempo é livre, eu prometo que até meia-noite eu encerro. Tá bom para vocês? Calma, gente. Até aí às 9 horas eu estou encerrando. Quais são as consequências do suicídio? Eu poderia catalogar 3 consequências. A primeira delas, quem achou que tirou a própria vida pelas portas do suicídio, continua vivo. E esse é o maior desespero das pessoas que se matam. Eu trabalho numa reunião de desobsessão. Na verdade, eu comecei por uma reunião de aprendizado mediúnico, de educação da minha mediunidade, até chegar numa reunião onde nós recebemos espíritos com problemas mais volumosos, desde os meus 23 anos. E hoje já estou com 41 anos. Olha a responsabilidade. Olha a necessidade de trabalhar cada vez mais e de me depurar enquanto ser humano. E o grande drama dos suicidas é eles se depararem vivo. Quantos foram aqueles que chegaram, mas eu estou vivo. Eu dei um tiro e eu estou vivo. Eu me joguei da ponte Rio-Niterói e eu estou vivo. E a gente fala, é porque a vida não acaba quando cessa a respiração ou os batimentos orgânicos ou os batimentos do coração param. A nossa vida é um contínuo. Quando você tira a própria vida, é apenas o corpo de carne que morre. Você continua vivo. Porque você não é um corpo de carne. Você é um espírito imortal. Então, primeira consequência do suicídio é o espírito revestido pelo seu perispírito, dar-se conta de que permanece vivo. Uma segunda consequência do suicídio é o perispírito, que reveste o espírito, que é a nossa essência, desligar-se do corpo. E eu deixo aqui uma sugestão de leitura, Memórias de um Suicida. O nosso Adnilson já citou a dona Ivone do Amaral Pereira como benfeitora da Casa Espírita, do movimento aí em Barra Mansa, e nesse livro, que muitos ainda dizem, eu não consigo ler esse livro, porque traz cenas pesadas, traz passagens que eu não consigo ler. Gente, se ainda não consegue ler, comece pelo Livro dos Espíritos. Comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Vá refletindo na codificação espírita, mas não deixe de ler Dona Ivone do Amaral Pereira. Porque essa obra
Memórias de um Suicida, disse Chico Xavier, talvez seja a melhor obra dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. E nos diz o benfeitor Camilo Cândido Botelho, na verdade um pseudônimo para o grande escritor português Camilo Castelo Branco, que teve aí o amparo e o auxílio de Leon Denis, porque a obra foi toda revista por Leon Denis, que a maior dificuldade do espírito desencarnado é desligar-se do corpo. E como isso, Rafael? Eu vou tentar ser o mais didático possível para vocês entenderem. Se eu, Rafael, recebo fluido orgânico para viver 80 anos, com 40 anos eu tiro a minha vida pela porta falsa do suicídio, sobrou fluido orgânico para quanto tempo? Vamos fazer as contas? Eu sou filho de professora de matemática. Minha mãe, se eu errar uma conta dessa, ela me puxa a orelha. Sobrou fluido aí para 40 anos. Ou seja, eu estou antecipando o meu retorno para o plano espiritual cerca de 40 anos. Diz Chico Xavier que o suicídio é um clandestino no plano espiritual. E o que acontece com aquele fluido animal? Existe toda uma dificuldade dele se desprender. E como ele não se desprende de uma forma automática, porque a morte foi assim de supetão, se a gente poderia se expressar dessa forma, aquele fluido que ainda está no corpo orgânico começa a causar repercussões no perispírito, que tende a sentir, por exemplo, se a morte, eu não quero causar cenas pesadas para vocês, se a morte foi por tiro na cabeça, costuma sentir o sangue escorrendo. Muitos chegam nas nossas reuniões dizendo dos vermes dentro da cabeça. Se a morte foi por sufocamento, chega na nossa reunião sentindo asfixiar anos depois. Se a morte foi atirando-se de uma ponte, o espírito chega na nossa reunião sentindo que ainda está afogando. Nada disso é real. Mas como existe muito fluido material naquele corpo, isso causa essa impressão no perispírito. Existe uma dificuldade de desligar-se esse corpo perispiritual do corpo orgânico, que foi tirado da vida de uma forma repentina. Essa seria uma segunda consequência. E uma terceira consequência, vamos pensar aí no nosso perispírito, que é descrito em a questão 93 e 135, 135A do Livro dos Espíritos. Eu gosto de deixar a referência, porque se alguém ao final quiser conferir, tá lá. O perispírito ele tem funções e propriedades. Não dá tempo de eu falar de todas as funções e todas as propriedades. Mas uma das funções do perispírito ele é um modelo organizador biológico. Falando no popular, é a forma que gera a forma. Pensem numa forma de broa, aquela broa de milho gostosa. Se eu utilizar uma forma de coração, como é que vai sair a minha broa? Do formato de um coração. Se eu utilizar uma forma retangular, como é que vai sair minha broa? No formato retangular. Vejamos agora se na hora que a gente vai colocar a broa no forno, a forma cai e a massa. Aquela moça vai repercutir na massa ou não? Vai. A broa vai ficar com uma espécie de amassado. Eu estou trazendo uma analogia para vocês entenderem que o nosso perispírito é esse modelo plasmador dos corpos futuros. E onde eu fiz essa moça pelo ato do meu suicídio, vai repercutir nas vidas futuras. Exemplo, se eu dei um tiro na cabeça, eu trago essa marca para o meu perispírito e em vidas futuras eu posso trazer a anencefalia. Eu posso trazer algum distúrbio cerebral. Se eu tomei veneno, lesando aqui o meu chakra laríngeo, o meu perispírito, para drenar essas energias, pode formar um corpo no futuro com dificuldades na traqueia, na laringe, nos movimentos peristálticos. Então, essa é a terceira consequência. Para que nós, dentro dessa responsabilidade que o espírita deve ter, pensemos: a vida vale a pena. Não tiremos a nossa própria vida. E por fim, agora, meus amigos, eu quero trazer a profilaxia. Trabalhamos as causas, trabalhamos as consequências e agora a profilaxia. Qual é a profilaxia, Rafael? Primeira delas, terapêutica do mundo. Eu vejo muitos espíritas ainda com uma visão tão preconceituosa com relação aos psiquiatras.
aos psiquiatras, mas observem, só existe psiquiatria porque Deus permitiu que a ciência psiquiatra viesse ao mundo e que tivesse cada vez mais recursos e que nós tivéssemos cada vez mais medicamentos. Se a depressão é das maiores causas do suicídio, nós precisamos tratar a depressão. Só que a depressão não tem origem apenas espiritual, ela tem origem fisiológica. E se ela é fisiológica, nós precisamos tomar remédio. E não é o Rafael que está dizendo isso, é Dona Joana de Ângeles, em 16 livros da sua série psicológica. Entre um neurônio e outro, existe um espaço chamado sinapse, ou fenda sináptica. E nesse espaço existem determinados neurotransmissores. Eu vou citar alguns. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Quando nós temos um quadro de ansiedade, de depressão, de algum transtorno psiquiátrico, esses neurotransmissores, eles ficam ora em quantidade excessiva, ora em quantidade reduzida. Então a gente precisa ajustar. E como é que a gente ajusta? Tomando remédio. Daí nós precisamos do psiquiatra. Então não tenhamos preconceito com relação ao psiquiatra. Há pessoas hoje quase cometendo um suicídio, querem se tratar apenas com o espiritismo. Nós, os espíritas, temos que ter a responsabilidade. Vamos dar todos os recursos da casa espírita. Vamos ajudar essa pessoa, mas entender que aquele problema é também fisiológico. A pessoa vai precisar de alguém que veja essas questões do seu quimismo cerebral. Então, recomendemos o psiquiatra. Eu uma vez estava, porque eu sou um vendedor de livros do Raul Teixeira, na cidade de Campos. E chegou uma mãe com um filho perturbado. Perturbado não é o melhor termo. Eu não gosto de usar palavras assim, que possam trazer uma ideia negativa, mas um filho transtornado, não só pela obsessão, mas igualmente por causas fisiológicas. E chegou para Raul: ajuda o meu filho, ele vai se matar. E Raul virou-se para ela: nós vamos ajudar, mas eu preciso que você e ele se ajudem primeiro. Leve ao psiquiatra. E depois nós da Casa Espírita vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E eu perguntei: mas Raul, você não deu qualquer outro recurso para ela? Meu filho, as pessoas precisam entender que da mesma forma que quando a gente tem um problema na vista, a gente vai ao oftalmologista, que quando a gente tem um problema nos ossos, a gente vai ao ortopedista. Quando a gente tem algum transtorno psíquico, a gente precisa de um psiquiatra. E os recursos da Casa Espírita, Raul, nós vamos dar concomitantemente. E eu aprendi uma lição. O recurso do mundo deve ser utilizado em concomitância com o recurso da Casa Espírita. Guardemos isso. Se a pessoa está com uma depressão moderada a grave, já é caso de começar com o tratamento psiquiátrico e também psicológico. Porque remédio, gente, ele não trata comportamento, ele trata o desequilíbrio dos neurotransmissores. Para que a gente possa ressignificar comportamentos, a gente precisa de um terapeuta. E existem excelentes terapeutas espíritas. Existem pessoas que nos ouvem, porque quando a gente fala, mecanismo da catarse, que quer dizer purificação, a gente vai associando palavras, e o terapeuta tem o condão, pelos nossos xistes, pelos nossos atos falhos, de ir ao nosso inconsciente. Aquilo que a gente esconde até mesmo de nós mesmos, mas que não escondemos dos espíritos. E aquele inconsciente nosso, que diz Sigmund Freud, que é a parte de baixo de um iceberg, quando conhecemos apenas a parte de cima, que diz Carl Gustav Jung, que o nosso inconsciente é todo o mar, o consciente é apenas a nós. Nós precisamos conhecer esse inconsciente para poder drenar aquele inconsciente para o consciente e ressignificar. Conhecer os nossos dramas, as nossas tragédias, isso é autodescobrimento. Isso é autodescobrir para autoaceitar e depois autotransformar. E muitos de nós não conseguimos fazer isso sozinho. Precisamos do terapeuta. O terapeuta da psicanálise, o terapeuta analítico, o terapeuta da quarta onda em psicologia, que nos fala da realidade do espírito, porque nem todo terapeuta é materialista. Há terapeutas de uma quarta onda transpessoal que já veem a realidade do espírito. Então percamos os nossos preconceitos com relação ao psiquiatra, ao psicólogo e possamos unir os tratamentos,
porque a primeira profilaxia é médico, psiquiatra e psicólogo, e a segunda, terapia da casa espírita. De que forma? A pessoa que está com o seu drama obsessivo, depressivo, precisa dos recursos da casa espírita, precisa do passe, porque o passe, ele drena as energias em desalinho. Nós que já estudamos o mecanismo do passe, a gente sabe que num primeiro momento do passe é feita uma asepsia, para que aquelas energias que perturbam, aqueles vínculos, aqueles miasmas obsessivos, possam ser retirados daquele que recebe o passe. E num segundo momento a gente trabalha com a doação, para que em lugar daquelas energias nós possamos transpor energias renovadas. Não só o passista, porque o passe ele é misto. São as energias do ânima do medianeiro com as energias espirituais. Tratamento pelo passe, tratamento pela água fluidificada. E hoje a ciência já comprovou que a água ela é capaz de reter vibrações, tanto negativas quanto positivas. E a nossa água fluidificada, ela tem um poder que nós não conseguimos mensurar. Terapia da desobsessão. Sem a presença do obsidiado. É bom que se diga isso. Ah, Rafael, e onde eu coloco o meu nome? Onde que eu entrego a minha questão para ser tratada numa casa espírita? Eu quero falar algo assim bem particular com vocês. Não adianta só colocar o nome numa casa espírita e esquecer que o compromisso é meu, é nosso. Não adianta pedir só uma outra pessoa para orar por mim se eu não oro, se o pai não ora, se a família não faz o culto do evangelho no lar, porque isso é terceirizar a responsabilidade. Se eu tenho uma pessoa depressiva, com dificuldades em casa, que eu peça ajuda da casa espírita, mas que eu também faça a minha parte, exercitando os meus pensamentos e a minha vontade para reequilibrar o meu lar e ajudar no equilíbrio daquela pessoa. E a melhor forma da pessoa ser tratada na desobsessão é a presença dela na casa espírita. Melhor do que colocar o nome é quando ela vai na casa espírita, porque ali os benfeitores a tratam quando ela está numa reunião pública, quando ela está numa reunião de estudos, e muitos poderiam me perguntar, mas e hoje que está tudo online? Gente, nós estamos online, mas os benfeitores estão em todos os lugares. Se a gente tiver online com o espírito voltado para quem está falando, voltado para Jesus, para os benfeitores espirituais, porque tem muita gente hoje no grupo de estudos vendo televisão, fazendo outra coisa, preocupado com aquilo que não é o objeto dos estudos. Vejam, o que diz de nós é a nossa sintonia. Onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. Então, se nós estivermos sintonizados no bem, o bem virá até nós. Pensemos nisso e voltemos a nos espiritualizar, a fazer o culto do evangelho no lar. Como os benfeitores espirituais nos falam do poder do culto do evangelho no lar. Para aos poucos ir entendendo que a doutrina espírita é hoje uma grande profilaxia para os casos de suicídio e de loucura. Loucura era o termo que Kardec utilizava à época, porque a psiquiatria não tinha avançado e não se podia desdobrar essa loucura em transtorno do pânico, em transtorno bipolar, em transtorno obsessivo-compulsivo. O espiritismo é hoje um grande colaborador da ciência para ajudar o ser humano. E o ser humano melhor se ajuda quando ele se modifica os seus padrões para volver a Jesus, modifica as suas estruturas para fazer todo o bem que estiver ao seu alcance. Mas como no momento do auge da depressão ele não consegue pensar em nada disso, nós o ajudamos, levando no médico, levando para tomar o passe, até que ele se dê conta da necessidade de também mudar, de também fazer os seus esforços para encontrar a paz. Vale a pena viver, porque quando nós vivemos, nós temos a oportunidade de testemunhar a nossa melhora, testemunhar o nosso compromisso de fidelidade com Jesus. Eu quero terminar com uma história da vida de Madre Teresa de Calcutá, porque eu prometi falar até às 21h, vou passar aí alguns minutinhos. Quando uma senhora, uma dama da caridade, ela teve o diagnóstico de câncer, estava no hospital, já quase ali nos seus derradeiros dias, e o câncer foi tomando uma proporção tão grandiosa
que ela não conseguia levantar da cama. E Madre Teresa de Calcutá, um verdadeiro anjo, foi visitar. E quando chegou ao hospital, a senhora: desligue os aparelhos, porque eu quero morrer. Eu não posso viver mais dessa forma. E Madre Teresa: mas isso é suicídio. E você ainda está me colocando como concorrente do seu suicídio. Se não for suicídio, é eutanásia. E a vida é o grande presente que Deus nos deu. Só Ele sabe o momento da gente vir e da gente retornar. Mas disse aquela senhora cancerosa: como viver dessa forma? Você não vê que o câncer está tomando todos os meus órgãos? Eu já não tenho vida mais. Eu já estou me alimentando por aparelhos. Eu já não mexo as minhas pernas. As minhas funções orgânicas estão cada vez mais debilitadas. Vamos acabar com isso logo. E Madre Teresa: não é você a dama que eu conheci anos atrás, tão dedicada ao bem, tão dedicada ao próximo, que sempre caminhou, que sempre sorriu, que sempre fez o máximo que pôde pelos caminhos do mundo. Não é você que agora está se entregando a essa tristeza, a esse pessimismo. Pois é, minha irmã e minha mãe, eu não quero viver sem poder ajudar as outras pessoas. Se eu não posso ajudar as outras pessoas, é preferível que eu morra. E Madre Teresa deu-lhe uma lição: minha filha, onde nós nos encontrarmos, nós temos que viver. E na condição que nós nos encontrarmos, nós podemos ajudar a pessoa. Então me diga, minha mãe, como eu posso ajudar morrendo, sem caminhar, com os órgãos todos debilitados? Ore, minha filha. Ore por aqueles que estão com câncer e não têm dinheiro para ter um hospital igual ao seu. Ore, minha filha, por aqueles que estão com câncer e até têm um hospital, mas não têm pessoas que te amam como eu para poder visitar. Ore, minha filha, por aqueles que estão na rua e até estão bem fisicamente, mas não têm comida, não têm o básico para poder viver. Ore, minha filha, por aqueles que estão numa situação ainda pior do que a sua, mas não estão reclamando. Estão com os olhos virados para Deus, agradecendo. Vamos orar. E naquele tempo, naquela hora, Madre Teresa convidou e ambas oraram, agradecendo a Deus por tudo de bom que elas tinham recebido, por todo o mal que foi evitado e por toda a dificuldade, inclusive o câncer que chegou até aquela senhora. Porque era através do câncer que ela era testada na sua fidelidade e poderia trabalhar através dos pensamentos. E a senhora que queria se matar tornou-se uma dama da oração. Ficou mais alguns anos naquela cama de hospital, orando todos os dias. E através daquela oração, ela ganhou um novo vício, um novo tônus, porque quando a gente se liga a Jesus, a gente entende, vale a pena viver. Cada dia da nossa vida é um compromisso que celebramos com o alto, o compromisso de fazer o nosso melhor e de ser a nossa melhor expressão. Porque um dia aqui no Rio de Janeiro nasceu um grande trabalhador espírita de nome Luiz Antônio Mileco. Nasceu com a visão cerrada, porque em vidas passadas, e ele mesmo conta da noite de São Bartolomeu, quando os religiosos católicos mataram inúmeros protestantes por rixas religiosas, 23 para 24 de agosto de 1572, está narrado num livro, e ele, por conta dos vícios e dos erros daquela época, renasce agora no Rio de Janeiro, com deficiência visual de berço. Ele tinha duas opções: ou ele viveria e faria o bem que estivesse ao seu alcance, ou ele praguejaria contra tudo, contra todos, ou até mesmo se mataria acabando logo com o desespero. Ele preferiu viver, ele preferiu amar, ele preferiu servir, e a sua vida foi um hino de louvor ao Altíssimo, porque através das suas poesias, de suas canções, ele iluminou os caminhos do Rio de Janeiro, os caminhos do Espiritismo pelo Brasil. E eu quero terminar a nossa fala com uma de suas canções, que eu prometo não cantar, porque se eu cantar não sobra ninguém. Mas eu vou declamar, porque na voz de Luiz Antônio Mileco, ele nos fala o coração. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso
Sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Nós somos as rimas ricas do poema do universo. E o grande compositor chamado Deus quis que nós nascêssemos e gostou de nos compor. Pensemos nisso, porque a nossa vida vale a pena. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos mantenha em paz. Um beijo e até a próxima. Meu querido irmão Rafael Siqueira, muito obrigado. Receba toda a nossa gratidão em nome de todos os nossos irmãos que aqui estão. Quero aproveitar esse momento, encerrando o Setembro Amarelo, agradecer a Lacordaire, Fayad, a José Luiz Luziveto Terra, agradecer a nossa querida irmã que está aqui conosco, Rafael, que é a Ângela Mate Dutra, acompanhando conosco a sua palestra, ela que fez a palestra semana passada, agradecê-la também e agradecer a você por ter transformado esse Setembro Amarelo, esse Setembro Verde de esperança para todos os nossos corações. Muito obrigado em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação aqui da cidade de Bahamas. Adnilson, eu é que agradeço. Todas as vezes que nós trabalhamos para Jesus, nós é que devemos agradecer. Então, eu peço a cada um dos irmãos que nós podemos ter essa disposição para o trabalho, esse brilho nos olhos e que nós sigamos em frente. Todas as vezes que alguém chegar até nós e dizer, eu vou me matar, que nós possamos responder, se mate não, a sua vida vale a pena, eu estou contigo, que nós sejamos os sirineus das outras pessoas, tal qual um dia um sirineu ajudou o próprio Cristo a carregar a sua cruz. Vejam, ele não conhecia Jesus, não sabia que era o governador espiritual do planeta, mas, olha, essa cruz está pesada, eu carrego ela junto com você. Porque quando nós despertarmos para esse sentido da caridade, nós ganharemos paz e levaremos paz às outras pessoas. Que bênção, que maravilha. Estava aqui recordando, né, quando você estava narrando a história do Haroldo, né, naquela visita, e essa semana acompanhando o depoimento de Luiz Schwartz, né, da Companhia das Letras. Ele fundou, juntamente com a sua esposa, essa grande editora. Então, ele que agora, em 2021, lançou uma belíssima obra, e O Ar que Me Falta, então, que é uma história curta de uma infância e de uma longa depressão. Então, ele narra ali toda a sua história, começando com o pai, que era húngaro, né? Mas que foi jogado do trem indo para o campo de concentração pelo avô do Luiz Schwartz. Então, e ele vem contar a sua história, né? Ele, lá nos Alpes, já querendo esquiar ali, e de repente vê que faltou o ar, né? Por isso o título do livro, O Ar que Me Falta. Então, e ele narra toda a sua história de um silêncio, né? Que começa pelo pai dele, e ele vem contando toda a sua história da depressão. Então, ele, como você disse, né, então ele com muito recurso, a Companhia das Letras, muito conhecida, uma das maiores editoras desse Brasil, e, no entanto, ele vem contar a sua história. Então, mostrando que a depressão, que no caso dele também tem a questão bipolar, né, então tem a questão realmente orgânica, né, mental, espiritual. Então, ele conta ali a sua história, que realmente mostrando que não há realmente situação, né? A depressão, ela chega para qualquer classe, né? Não depende de recurso. Então, daí a necessidade de realmente buscarmos tratamento. Então, mais uma vez, agradecer a você, agradecer a presença de todos aqui, né? E aproveitar
Estamos encerrando, meus queridos irmãos, estava falando com o Rafael, né? Estamos encerrando aí o nosso mês de setembro, mas a gente prometeu que daríamos continuidade a esse trabalho. Então, entrando na primavera, e teremos este belíssimo trabalho, com certeza, que irá acontecer no mês de outubro. Então, estão todos convidados para médiuns e mediunidade, também online, todos os sábados de outubro, a partir das 20 horas. Vida e Obra, de Chico Xavier, com Marta Antunes, Sueli Caldas Schubert, com a nossa querida irmã Gisele Riso, Ivone do Amaral Pereira, com Eulália Bueno, né, que é aqui de São Paulo, mas que está lá em Portugal. Aqui vai ser umas 20 horas, lá meia-noite, quase 1 hora da manhã, mas ela estará conosco fazendo essa live. E José Raul Teixeira, nas doces palavras de Cristiane Inês Beira, né? Vai falar um pouco sobre o nosso querido Raul Teixeira. E encerrando o nosso Outubro Rosa, vamos dizer assim, a nossa querida irmã Andrea Marshall, lá dos Estados Unidos, Miami, Flórida, né? Então, vai falar sobre o nosso querido, como ela diz, nosso querido Divaldo Franco. Então, estão todos convidados para esse outubro maravilhoso, esse outubro de primavera para todos nós. Com essas mulheres aí, me lembrando aí ao pronto-socorro espírita, a caminho da paz, né? Como diz a nossa querida irmã Andréa Cessa, que está aí junto com a Joana, né? Centro Espírita, praticamente de mulheres lá, o Rafael. Então, segue aí o convite para todo mundo. Tá bom? Então, dia 2, Marta Antunes, com Chico Xavier, Gisele Riso, falando sobre a Sueli, a Eulália, a Ivone Pereira, Cristiane Beira, Raul Teixeira e a nossa querida irmã Andréa Marshall, Divaldo Franco. Então, vai ser maravilhoso, contando aí com a Andréa Cessa, está confirmando aí, né? É verdade, né? Então, tenho certeza da presença de todas aqui acompanhando conosco, né, esse outubro maravilhoso. Rafael, as suas considerações, agradecimentos de todo aqui, Paulo César Gonçalves, né? Olha, Adnilson, só me resta agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. Porque a vida tem nos dado um verdadeiro presente, que é viver a cada dia. Porque cada dia que a gente acorda é um testemunho novo, é uma página da vida que se abre para a gente poder reescrever, diferente do que foi no dia anterior. Então, quando a gente pensa nesses dias da pandemia, nesses dias que fizemos quarentena e agora já estamos voltando a essa normalidade, que a gente possa ter aproveitado esses dias para abrir as nossas portas para Jesus e construir não mesmo o normal de antes, o normal do egoísmo, o normal do orgulho, o normal das rixas, mas um normal de mais fraternidade, de mais respeito, de mais tolerância, um normal onde nós seremos, nas palavras de Jesus, conhecidos por muito nos amarmos. Quando a gente pensa no Setembro Amarelo, dia 10 de setembro, valorização da vida e prevenção do suicídio, essa é uma tarefa nossa, é um compromisso nosso, porque Dr. Bezerra de Menezes, quando foi convidado para ir para um plano superior e ele recusou, ele disse a Celina, a emissária de Maria, enquanto na terra houver uma única lágrima, uma única dor, é com os filhos do Calvário de Jesus que eu quero ficar, nos deixando o caminho pelo qual deveríamos trilhar, a ajuda mútua. Os dias da caridade, os dias da renúncia, do interesse pessoal, para que o interesse coletivo pudesse privilegiar e nós tivéssemos uma terra de mais paz, de mais justiça, uma terra cristianizada. Então está nas nossas mãos essa construção. Não esperemos das outras pessoas, nem esperemos que esse mundo se dê pronto, mas investamos na nossa personalidade para que nós possamos construir esse mundo dentro de nós mesmos e ajudarmos a construirmos depois exteriormente. Gratidão, meu irmão. Gratidão mesmo. Eu esqueci de falar aqui, agradecer a Elaine, né? O cartaz que ficou maravilhoso, produzido por ela,
né? Então, espero que todos aí tenham gostado, né? Então, fica aí o convite. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Rafael Siqueira, está se preparando aí para fazer a prece, trazendo aí desse ar de Niterói, essa brisa do mar, carregada de fluidos generosos, bondosos, e mais uma vez agradecer a presença de Terezinha Carvalho, a Andréa Cessa, ao nosso irmão Adelson, a Regina, a Elaine, a Cleonice, Paulo César Gonçalves, a nossa irmãzinha Cláudia Teodoro, a Cláudia Schelle, a Rojane, ao nosso querido irmão Aurélio, do Centro Espírita Filhos da Luz, a Melinha, ao nosso querido amigo José Borges, do Centro Cristão Espírita Amor e Caridade, Centro Cristão Espírita Amor e Caridade, te agradecendo aí pela profunda reflexão, nossa irmãzinha Alícia, Valdice, Heloísa Tavares, Eliane, Glória, e tantos outros corações aqui. Obrigado, viu, aí a presença carinhosa, né, da nossa querida irmã, a Ângela Mate Dutra, que esteve conosco aí. Obrigado, Claudinha, Cláudia Almeida, né? Cláudia é presidente lá da Instituição Cristã Espírita Bezerra de Menezes, a Cláudia Escobar também, presidente do Centro Cristão Espírita Zico Horta, que orientou lá a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que morou aqui na cidade de Barra Mansa, então a nossa gratidão a essa instituição. E está aqui o abraço do nosso querido irmão Vadinho, né? Opa, Vadinho aí me convidou 2 vezes, eu aqui estou, e eu quero te agradecer, Vadinho, porque você me deu essa oportunidade de conhecer o Adnilson, de conhecer tanta gente que está passando aqui no nosso chat. Um abraço, viu, irmão? Conte comigo sempre que você precisar, porque é uma alegria estar a serviço de Jesus. É isso aí. Então, vamos à prece do nosso querido irmão, e mais uma vez, boa noite. E, gente, olha que alegria a presença de todos, e lembrando que semana que vem estaremos aqui novamente às 20 horas, se Deus quiser. Rafael. Meus amigos, a gente quando faz uma prece, é uma prece que eu estou falando, mas que todos nós estamos vibrando. Então vamos imaginar o Mestre na nossa frente, com aqueles olhos serenos, com aquela presença que nos acalma e ao mesmo tempo nos fortifica, e dizer: Jesus, nós te amamos. Nos perdemos de ti durante o curso de tantas existências, mas agora queremos nos aconchegar nos seus braços. Não nos deixe perder de ti uma vez mais. Socorre-nos nas nossas pobrezas e alimenta as nossas almas para que aprendamos a fazer o bem, a praticar a caridade e a amar sem perguntar até quando. Te agradecemos, ó Mestre, por tudo quanto recebemos da vida, este grande presente. Te agradecemos todas as coisas boas, todas as coisas que foram evitadas de chegar até nós, e te agradecemos até pela dificuldade. Se não fosse o martelo, a pedra não seria trabalhada para a construção. E nós entendemos que as marteladas da vida nos burilam para o reino que tu nos prometeste. Ó Jesus, abençoe o nosso Brasil. Abençoe a nossa terra que tanto carece de ti. Abençoe os queridos amigos de Barra Mansa, de Volta Redonda, de toda a região. Abençoe os nomes que passam na nossa cabeça, os nossos familiares, os nossos amigos queridos. Abençoe aqueles que ainda não nos entenderam, não nos perdoaram, mas não são nossos inimigos. São pessoas que um dia vão se aproximar para reatar os laços da amorosidade. Mestre, cuida de cada um daqueles que ainda padecem os dias do coronavírus, do desemprego, das sequelas sociais pelos mais variados matizes. Dá-nos a tua paz. Permaneça, Senhor, que ao sairmos dessa live, saiamos reabastecidos pelo teu evangelho, mas, sobretudo, pela tua presença amorosa. Muito obrigado por tudo e que assim possa ser. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Rafael,
meu querido irmão, mais uma vez. Nossa, que fechamento especial, viu? Obrigado mesmo. Chave de ouro. Né? Então, obrigado aí a Maria de Fátima, Melinha. O Vadinho está retornando um abraço para você. É isso aí. Gente, ó, mandei um abraço pro Vadim, mas o abraço é para todo mundo, viu, gente? Vocês lembram que no início eu fui dizendo o nome de todos vocês. Porque eu agora tenho uma preocupação de não ser excludente e nem cometer insensibilidade. Então recebam o meu abraço, recebam esse convite para a vida e que Jesus abençoe a todos. Muito bem, graças a Deus. Gente, muita paz, boa noite. Boa noite, Vânia, boa noite, Elenita, boa noite, Melinha, boa noite ao nosso querido Paulo, né? Paulo Chat está aí conosco, que coisa boa. Gente, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.